Então é importante ter uma política de segurança da informação, que é um regulatório interno das empresas. Tive até a oportunidade de trabalhar com o Guelma na época que fiz esse trabalho na Ativas, né? Foi muito interessante. Se não tiver um regulatório interno, as empresas, as pessoas perdem legitimidade para poder agir, preservar uma prova e dizer que você violou a regra que a gente acha aqui na empresa que é a correta. Dados é o petróleo da internet, como dizem, mas é um petróleo sem proteção. É estranho você ver, por exemplo, que tem empresas que tem uma regra que fala assim, você não pode receber brinde, até R$100, que não sei o que e tal. Mas aí você vai analisar e fala assim, tá bom, mas em relação aos dados, tem alguma regra que fala que ela não pode divulgar imagem interna da empresa dentro das redes sociais? Não. Tem regra que fala que ela não pode divulgar informação para terceiros e tal? Não. Então, assim, é inimaginável, mas é o que acontece. Então tem uma lacuna imensa em termos de cultura do executivo, de quem tem o poder decisório na empresa, para saber apurar e dar valor ao valor que significa a informação, já que informação é poder, né? Então, o que é mais importante quando o problema de cibersegurança acontece, o que é? Nessa época de revolução industrial, a indústria 4.0, é ter um plano de contingenciamento. Você tem que ter um plano, você tem que saber assim, quem é que vai trabalhar com o quê? Quem é que vai ser responsável pela preservação das provas? Quem é que vai ter que fazer a decisão de qual é a medida que vai ser tomada? Quem é que vai fazer a parte de apuração, de identificação de autoria com base nos registros eletrônicos dentro dessa empresa? Então, normalmente esse grupo, né, essa força-tarefa, ela é composta por alguém do RH, alguém do jurídico, alguém da diretoria, que rapidamente tem que se comunicar entre si para poder fazer essa reação no menor tempo possível. Porque isso vai fazer a diferença lá na frente, em termos de mitigar os danos. E aí, o que os tribunais estão decidindo? Olha, empresa foi condenada por vazamento de dados sobre demissão de empregado que foi na internet, né? Multa de 10 milhões para a empresa que não cumpriu a ordem judicial para revelar dados de funcionário que divulgaram conteúdo racista a partir do computador do ambiente de trabalho. 10 milhões, isso foi uma operadora de celular. Outra, nos Estados Unidos, vazamento de dados, a NSA é a maior empresa de segurança da informação do mundo. Vazamento de dados porque funcionário usava software pirata em casa. Então, mesmo na maior empresa, a empresa que emprega maior número de pessoas de segurança da informação do mundo, chega a acontecer uma situação dessa. Do sujeito usar software pirata em casa e descobrir. E ele vai ser demitido por causa disso, né? Então, o Marco Civil é o marco regulatório mais importante e nós estamos caminhando para um outro marco regulatório ainda mais importante que o Marco Civil, que eu vou falar logo em seguida. Então, se hoje a situação está ruim, gente, eu vou dizer só uma coisa, vai piorar. Por quê? Porque a quantidade de dado que vai estar sendo gerado cada vez mais, nós estamos entrando agora, é maior. Nós estamos chegando na fase da chamada IoT, que é Internet of Things, Internet das Coisas. Ou seja, o que vai gerar dado, registros eletrônicos, não vai ser só computador e celular, não. Vai ser dispositivos, né? Um bracelete, um relógio, algo parecido. E isso vai formar o quê? Um Big Data, um volume imenso de informações que, traduzidas, vão gerar conhecimento. Vão fazer com que a gente identifique problemas. E com o uso da AI, que é a inteligência artificial, isso vai se tornar cada vez mais fácil de ser recuperado. Pois bem, nós estamos começando agora, nós estamos bem avançados nesse projeto de lei que vai impactar, que é o projeto de lei de proteção de dados pessoais. No dia 25 de maio desse ano, a Europa vai começar a viger o GDPR, que é uma lei de proteção de dados pessoais, que já impacta para várias empresas brasileiras que fazem intercâmbio de dados com a Europa, que vai obrigar diversos procedimentos em relação à proteção de dados que hoje não tem. Então isso vai impactar e vai impulsionar essa lei brasileira. O Brasil está atrás nisso. Vários países, 83 países do mundo já tem uma lei de proteção de dados, que significa: eu vou ceder o dado, mas você tem que me dizer qual que é a finalidade da utilização. Se você estiver utilizando fora daquela finalidade que você pediu para poder fazer a coleta, você pode levar uma multa. Lá no caso é até 4% de faturamento do ano da empresa. Por último, efeitos do data mining. Data mining, gente,
para quem não conhece, é cruzamento de dados. Ou seja, você fazer pesquisas através da mineração de dados. Talvez vocês não saibam. Tem uma empresa com a qual eu faço uma parceria de trabalho em São Paulo, que ela tem aproximadamente 500 bases de dados do Brasil. Algumas públicas, algumas pagas, algumas de acesso restrito. A informação que já está gerando hoje nesse mercado é absurda a respeito da sua pessoa. Então, Marcos, se você me der o seu CPF, eu sou capaz de jogar nesse sistema e descobrir qual é o salário do seu vizinho. Por quê? Porque é cruzamento de referência. Eu não preciso correr atrás do dado, o dado está ali. Por quê? Porque determinada empresa gera tal informação, o outro gera outra, etc e tal. Não tem lei que regulamente. E isso desnuda, né, um perfil das pessoas de uma maneira muito clara. Então isso se intensificou depois da Lava Jato. Se vocês veem esses resultados tão efetivos que a Lava Jato está propondo, está demonstrando, é porque eles usam essas ferramentas. Eles e o Ministério Público. Eles fazem isso todo dia. Por isso que eles têm esse nível de acurácia em relação a descobrir tanta coisa. Por quê? Porque o foco da informação dele, em grandíssima parte, são dados e não papel. E daí vem esses problemas. Por último, esse meu último slide. Aliás, penúltimo, mas o último nem conta. Empoderamento das pessoas. Aqui eu quero deixar uma reflexão. As pessoas, através da mídia digital, estão se sentindo mais empoderadas. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de ser tímidas. Elas estão se sentindo fortes para poder chegar para a mídia e dizer, olha, esse problema acontecia comigo. Essas fotos que vocês estão vendo aqui, todas são de quê? De atores de Hollywood, né? Que, de uma hora para outra, houve uma campanha nos Estados Unidos de diversas pessoas chegando para a mídia e falando assim, não, esse sujeito fazia assédio, o outro me molestava e por aí vai. Por que isso não aconteceu antes? Quem é que duvida que o tal do teste do sofá já acontecia em Hollywood há muitos anos atrás? Por que isso só veio agora? Simples. Porque no mundo digital, cada cidadão é a própria mídia. Cada cidadão é um paparazzi em potencial. Então as pessoas se sentindo mais próximas delas se tornarem e denunciarem fatos que antes elas se sentiam completamente fora do contexto de rapidamente disseminar uma verdade. E isso faz a gente refletir dos riscos que nós vamos ter, porque você não consegue controlar a mente humana. E mais ainda, preparar para que, se eu disse que a reação é rápida, isso deve acontecer só de um momento. Se você fizer um monitoramento. Se você não fizer um monitoramento contínuo a seu respeito, a respeito da sua empresa, os riscos serão maiores. Bom, além disso, eu acho que eu só deixo essa mensagem. Será que nós estamos prontos ou ainda vamos correr risco? Se a gente não começa a prestar atenção nesses problemas a partir de agora, quando a gente chegar nessa etapa que eu estou falando, que está logo ali, se é que já não começou, que é a etapa do Big Data, da internet das coisas, esse problema só vai amplificar. A gente não pode esperar. Temos que refletir em cima disso e tomar medidas de contingenciamento. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição para solucionar qualquer dúvida. Nós temos 5 minutos para terminar, para começar nosso semanal. Eu quero então deixar aberto para uma pergunta, duas perguntas, que seja assim objetiva, rápida, se alguém quiser fazer. Uma ligação entre Brasil e Itália e outros países. Como é que fica essa questão da legislação? Nossa legislação é que qualquer coisa que se vá para outros países, como é que fica esse compartilhamento, né? E a questão legal, que tem o máximo do Brasil, provavelmente não tem o mesmo poder na Itália ou no país. Muito boa pergunta. Essa questão envolve a jurisdição no mundo digital. Rapidamente, o Marco Civil definiu o seguinte, que se uma empresa com sede no exterior tem escritório de representação no Brasil, ela é responsável por cumprir a ordem judicial brasileira. Então, WhatsApp, Facebook, essas empresas sempre terão que prestar informações. Imagina que o sujeito tivesse publicado isso num blog do Google. O Google Brasil seria obrigado a poder revelar as informações. Mas tudo bem, eu identifico a autoria, mas é para punir o infrator.
Porque normalmente a dúvida é essa. Eu vou querer só remover o conteúdo, aí eu entraria contra o Google para poder remover. Se eu quiser punir o agressor, aí eu teria que entrar com o processo dele lá na Itália. O que não chega a ser nada absurdo ou no mundo tão conectado como está hoje, né? Então, no aspecto criminal, se um fato foi gerado no exterior, mas teve repercussão no Brasil, ele pode ser punido também. Como cidadão brasileiro, ele pode, eventualmente, ao chegar no Brasil, receber alguma pena. Se for estrangeiro, não. A situação é muito variada, mas em suma é isso aí que tem em relação à jurisdição. Não é total impunidade, tá? As pessoas acham que está seguro, etc e tal. Cada vez mais nós temos que resolver. Existem legislações próprias de cada país, só na União Europeia que eles têm uma legislação comunitária. Mas agora, cada vez mais, através de provedores que são acionados aqui no Brasil, a gente consegue, sobretudo, identificar a autoria. Muitos casos que a gente tem que fazer, cumprir, por exemplo, uma falha na Alemanha, a gente aciona um advogado lá que dá seguimento e resolve o problema. Só rapidamente, acrescentar uma informação que isso deu a respeito das informações sigilosas na Europa, parece que é 25 de maio agora. Sim. Interessante que eu recebi há pouco tempo, uma questão de uma semana atrás, um e-mail de um hotel que eu fiquei na Europa, dizendo o seguinte: olha, você tem a disponibilidade de todos os dados que você tem nesse hotel. É exatamente em cumprimento e em conformidade. Todo mundo que está lá está mandando esses e-mails, Facebook já mudou a política, vários outros também, para poder totalmente. Eles têm que entrar em conformidade até o dia 25. É isso aí. Rubens, obrigado pela pergunta. Nós estamos às 6h30 pontualmente. Eu quero agradecer muito ao Alexandre, obrigado, ao doutor Alexandre, pela presença, pela palestra, pela generosidade de estar aqui conosco na quinzenal.